Five Nights at Freddy foi o precursor dos mascote horrors. Voltando no tempo um pouco agora, lá em 2014, tinha uma pessoa que adorava desenvolver jogo pra caramba. Só que infelizmente, pro azar dele, os jogos que ele acabou criando acabaram não fazendo muito sucesso. Ele fez jogos dos mais variados tipos, foi até de mobile, até pra jogo religioso. O motivo eu não sei porquê, mas tinha jogo religioso. Mas no geral, esses jogos que ele acabou criando não agradou muito o público, e ele acabou sendo criticado por muitos, por fazer jogos de terror com o intuito de parecer jogos infantis. Depois de tanta crítica que ele tomou, ele parou de produzir o que ele estava fazendo e começou a estudar para conseguir desenvolver um jogo que deixaria ele famoso e reconhecido no cenário. Um jogo que usava uns robozinhos em formatos de animais com visual totalmente grotesco. E foi aí que surgiu Five Nights at Freddy, o jogo que foi responsável pelo sucesso desse gênero que é o mascote horror. Não é à toa que ele é conhecido também como o pai dos mascote horrors. Mas antes a gente precisa entender o que é o mascote horror. É basicamente jogos que têm costume de usar elementos infantis em toda a sua construção. Eles têm o costume de usar muitas figuras infantis como brinquedos, animatrônicos ou até mesmo desenhos infantis, mas sempre deixando eles por um lado mais perturbador e grotesco. Eles levam um cenário mais pra esse lado infantil também, sempre é voltado pra fábrica de brinquedos, estúdio de animação, pizzarias e até mesmo creche. Em 2014 esse jogo se tornou algo extremamente famoso e popular na internet, e Scott Cawthon finalmente acertou no que ele queria. Ele fez a fórmula do seu grande sucesso. Em 2014 esse jogo popularizou tanto que foi criado vários fangames a respeito dele, deixando mais o gênero mascote horror famoso e o próprio jogo dele. Tinha fangames como Forgotten Memories, Joy of Creation, Five Nights at Krusty Krab, que é aquele lá de Bob Esponja. Todos esses jogos e mais outros também com esse mesmo gênero foram lançados, como o Pop Playtime, o Bend e até mesmo aquele que todo mundo ama e todo mundo falou bem quando ele chegou. Vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem. É daquele lá que se passa na creche. Esse aí, ó, esse. Mas também, esses jogos tinham vários pontos em comum e é o que a gente vai conversar disso agora. A gente vai entender um pouco melhor essa fórmula que o FNAF usou, que hoje em dia todos os jogos estão fazendo exatamente a mesma coisa. E essa fórmula, ela possui exatamente 3 pontos que a gente vai conversar agora. E o primeiro deles é contar a história totalmente em pedaços. O FNAF ele faz questão de deixar só vestígios de um pouquinho da sua história para você tentar entender o que tá acontecendo, mas ainda assim não é o suficiente. Duvido que alguém realmente que jogou FNAF 1 saiu dele entendendo tudo. É impossível, porque não tem como. Não é à toa que depois de você jogar ele, você sempre vai atrás de vídeo querendo saber sobre teorias, ou sobre o que aconteceu em tal cena, ou sobre o que significa a fala de tal animatrônico, justamente porque é feito propositalmente para você ir procurar essas coisas na internet. E isso automaticamente vai deixando o jogo muito mais popular do que você espera. Outro ponto a se observar é que FNAF ele foi feito para vender em capítulos. Tirando o Security Breach, os outros jogos da franquia nunca tiveram um tempo de gameplay realmente muito alto. Se você fosse uma pessoa muito boa, você conseguia terminar ele em questão de minutos e não tô nem brincando, é tipo muito rápido. Mas essa forma de vender em capítulos e mais os vídeos de teorias, a história, tudo, você ficava mais curioso para tentar entender o que acontecia no 2, no 3, no 4, no 5, que você fazia questão de comprar os outros jogos. A gente pode falar como se FNAF fosse uma série de TV ou algum tipo de programa que vocês adoram muito de assistir e que mesmo vocês não entendendo nada, vocês ainda assim ficavam curiosos e se sentiam com vontade de consumir aquele produto. E os capítulos não demoravam tanto para lançar, era questão de poucos meses e já tinha algum novo para você conseguir jogar e descobrir mais o que estava acontecendo. Aí começava aquela enxurrada de vídeo de teoria de novo, mais história, mais falas de animatrônicos que ligavam com o primeiro jogo, que na real agora também tem ligação com o 2, com os outros, e assim vai, era uma coisa de maluco pra falar a real. O problema é que com toda essa popularização do FNAF, todos os jogos atualmente que são lançados, eles são vendidos em capítulos. Os desenvolvedores não fazem mais questão de lançar ele por completo pra fazer todo mundo digerir a história de uma vez só, porque já que deu certo com o FNAF em fazer separado, por que não daria certo pra eles também? E funciona, tá funcionando. O próximo ponto seria os ambientes infantis que se passam. Não é à toa que muitos desses jogos se passam em fábrica de brinquedos, em creche, estúdio de animação infantil, pizzarias.
A internet hoje em dia é movida por grande parte por criança, e criar ambientes nesses aspectos é automaticamente ter um público totalmente engajado em qualquer produto que eles vão lançar. FNAF mesmo foi baseado em atrações infantis do século 80, 90, que eram feitas em pizzarias, essas atrações. Nossa, que coincidência, não é mesmo? A pizzaria se chamava Chuck E. Cheese e era um lugar que realmente usava animatrônicos de verdade, só que a criançada tinha muito medo daquilo e visualmente era meio esquisito olhar, então meio que acabou afastando elas do lugar e aquelas atrações não eram muito bem vistas, mas passou um tempo, eles substituíram aquilo lá por fantasias e na verdade aquilo deixou de ser animatrônicos para pessoas fantasiadas de bichinhos. E essa pizzaria Chuck E. Cheese, ela tá viva até hoje, rapaziada. Tanto que teve o filme do FNAF e foi um sucesso, eles decidiram voltar com algumas atrações que tinham no passado. Mas pra ser sincero, rapaziada, pra mim esse gênero ele acabou se perdendo no meio do caminho e hoje em dia ele deixou de ser algo divertido e agora é só produzido mais para uso comercial, justamente para chamar a atenção das crianças e sei lá, conseguir vender as coisas em suas lojas, já que criança não tem muito discernimento das coisas e tudo que ela acaba vendo vai acabar gostando, vai acabar pedindo pros pais, vai querer comprar, entende? E não é por nada não, gente, mas todos os jogos de mascote horror hoje em dia é literalmente igual a todos que você tem aí na sua biblioteca da Steam, cara. Tudo com o mesmo estilo de roteiro, sempre com a mesma temática infantil, e na verdade também sempre é monstros possuídos por crianças, monstros possuídos por almas de criança, almas mortas, experimento com crianças, e fita VHS pra todo lado pra coletar. Parece que todos os jogos desse gênero tentam repetir essa mesma fórmula que o Scott fez lá no início do FNAF. Mas no final eles só criam jogos iguais e, sinceramente, nada inovadores. Você tá numa fábrica de brinquedo infantil e tem um monstro possuído e você precisa correr dele porque ele tá maluco atrás de você. É a mesma coisa e isso tudo, só que você agora tá numa creche. Na real é a mesma coisa, só que agora você tá numa pizzaria infantil. Só que na real vira a mesma coisa, só que agora você tá num estúdio de desenho infantil. Pop Playtime é assim, Garten of Banban é assim, Band é assim, e provavelmente todos os jogos desse gênero têm esse mesmo roteiro clichê, então fica por isso o desenvolvimento deles. Isso sinceramente é algo que já tá saturado e toda hora que você vai jogar você não sente mais nada e perde totalmente a graça. O horror não tá mais ali, agora só tá o mascote. É tão repetido tudo que os elementos de desespero e adrenalina somem. E são coisas que normalmente um jogo de terror e horror possuem, sabe? Que é justamente pra você sentir medo e ficar carregado com a situação que você se encontra naquele momento, sabe? Mas no final, atualmente, foi como eu tinha falado pra vocês, todos esses jogos são desenvolvidos com o único propósito que é vender coisas em suas lojas. Boneco, roupa, chaveiro, o que mais eles quiserem colocar naquilo ali. Eu não vou dizer que FNAF foi criado lá no início com essa intenção, porque pra mim realmente não foi. Pra mim ele começou a fazer isso conforme ele foi crescendo, com o tempo mesmo. Ele viu que FNAF ficou bem popular na internet e achou uma oportunidade de abrir uma loja pra vender coisas relacionadas aos jogos que ele criava. O problema é que agora todos esses jogos que estão sendo desenvolvidos, eles são feitos com o único objetivo que é vender. O Garten of Banban e o Pop Playtime, eles já tinham uma loja no primeiro capítulo. O Pop Playtime no capítulo 2, antes de lançar o jogo, eles lançaram primeiro a loja, pra você ver o quão esquisito é, tá ligado? Os próprios desenvolvedores, eles conseguiram arruinar com o tempo um gênero que poderia ter sido mais explorado, com mais ideias, com até mais sucesso, tá ligado? Mesmo eles tendo sucesso pra cacete hoje, poderia ter mais. Mas hoje em dia isso virou motivo de piada. Depois que o Garten of Banban foi lançado, também acho que todo mundo se ligou quão piada era e quão ridículo é, tá ligado? E aquele jogo lá foi pra esculachar, mano. E gente, eu sei que mascote horror hoje vende pra caramba, mas o papo foi mais sobre a qualidade, que só decaiu com o tempo e tudo virou um clone um no outro e não muda mais nada. De todos esses jogos que eu joguei, acho que o Pop foi o mais daorinha e o que mais me divertiu, mesmo passando a sensação de que eu tava jogando algo que é igual a todos os outros. E rapaziada, não esquece de comentar aí, fala pra mim, quais jogos desse gênero você mais curtiu jogar e sinceramente o que você espera para os próximos também. E, rapaziada, valeu pra quem assistiu até o final, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos, isso me ajuda bastante. Um abraço pra vocês e até mais.